Olá, boa noite, bem-vindos ao Ponto e Contraponto aqui no SCC-SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Nosso entrevistado de hoje é Ricardo Grande, secretário adjunto de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina, mas também uma pessoa muito ligada ao governador Jorginho Melo, o que faz que o senhor seja uma espécie de grande conselheiro. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Roberto. Prazer estar aqui no SBT, nesse programa maravilhoso e falar para tanta Santa Catarina. Na realidade, conselheiro não, porque não tenho idade para isso, né? Mas, claro que em função... Um bom consultor, então. Em função da relação, né, da nossa amizade de mais de 30 anos, né, e da confiança que a gente tem, e de eu ter tido um histórico de transitar por diversas secretarias, né, lá no município de minha origem, eu acho que deu essa possibilidade de a gente ter uma visão assim daquilo que é o Estado, né, das nossas mazelas e daquilo que é importante, e a gente procura trocar essa ideia, né? Então, mas é um prazer sempre a gente estar podendo discutir as questões do Estado, né? Antes de entrar na pauta administrativa, queria falar um pouquinho da pauta política. O seu nome chegou a ser várias vezes cotado para disputar a prefeitura de Joaçaba, mas no finalzinho não deu certo. Por quê? Não sei, a vida da gente vai mudando, né? Eu estou fora de Joaçaba, embora tenha meus negócios lá, né? Há 5 anos, minha família mora em Balneário Camboriú e a minha frequência lá é bastante grande, mas eu acho que tem coisas que vão passando, né? O que eu tenho dito para o pessoal lá é: eu posso ajudar muito mais Joaçaba estando no governo do estado do que estando aqui na prefeitura. Nós temos bons nomes lá, pessoas que têm todas as condições de dar um destino bom para o município, e a gente tem tido muita atenção lá com o meio oeste. Afinal, eu sou de Joaçaba, o governador é de Ervaldo Oeste, né? Então a gente nunca perdeu o vínculo, e eu tenho certeza que a nossa presença aqui no estado, até para resgatar, Roberto, aquilo que ficou para trás, né? Quando a gente analisa aqueles que foram os benefícios ou foram os convênios realizados com os municípios do oeste do meio oeste catarinense, ficou muito aquém de outras regiões. Então, lógico que a gente tem atenção para o estado todo, né? Mas esse meu vínculo com o Joaçaba ele não se perde. O senhor tem um tremendo desafio, evidentemente, junto com o secretário Jerry Comper, de colocar em processo adiantado essa questão do projeto Estrada Boa. A gente andou circulando aí fim de semana passado por rodovias lá na Serra Catarinense, até em função do lançamento do programa Estação Inverno, e percebeu máquinas trabalhando, etc. e tal, mas onde elas não estão, as rodovias realmente estão em estado bastante precário, eu diria. Buracos, problemas até nos acostamentos, falta de sinalização. Quanto tempo para colocar o Estrada Boa numa condição visível, não só para quem mora na região e transita pelas rodovias, mas também para quem vai visitar as regiões do interior de Santa Catarina? Então, Roberto, primeiro uma questão importante, né? O secretário de GR e eu temos uma relação excepcional, né? Ele cumpre um papel mais político, está acompanhando o programa, né, de forma permanente pelo estado todo, né? E eu tenho exercido esse papel mais de ficar dentro de casa, né, mais de observar as questões técnicas. O governador Jorginho Melo, ainda no ano passado, né, quando a gente fez o programa Santa Catarina levado a sério, e eu acompanhei ele em todas as edições, a gente conversou com os 295 prefeitos, né, o governador disse: Ricardo, não é possível, nós temos que montar um programa, né, que a gente possa fazer uma recuperação rodoviária em Santa Catarina, que nunca foi feito. O governador não só encomendou o programa, como ele batizou o programa. O nome Estrada Boa foi talhado pelo governador Jorginho Melo. E a partir daí a gente desenvolveu um programa que nós lançamos no dia 10 de agosto do ano passado. Naquele momento a FETRANSESC havia feito um diagnóstico que coincidiu conosco, né, de 73% das estradas péssimas e ruins, alguma coisa regular. E o nosso desafio é transformar isso em pelo menos 75%, 80% de estrada boa e ótima. O programa ele teve uma dificuldade no início, porque em outubro e novembro do ano passado, né, nós tivemos as enchentes, as cheias do Vale, e isso ocasionou mais de 400 milhões de reais de prejuízo na nossa malha viária, aquilo que nós tivemos que atacar. Mas o que eu posso dizer de forma absolutamente tranquila, e nós estamos fazendo esse trabalho, hoje está sendo feito lá no oeste catarinense, na região de Chapecó,
o levantamento visual contínuo, né, para que a gente veja como evoluiu o programa. Eu tenho certeza, Roberto, que nós vamos entregar, e esse já é o maior programa de implantação e recuperação rodoviária da história de Santa Catarina, né? Nós faremos em 30 meses aquilo que não foi feito em 30 anos. Nós temos lá no oeste, extremo oeste catarinense, quem passa hoje pela rodovia federal 282 vê a dificuldade que se tem, né? Então, nós nos encontramos lá no Planalto, estávamos juntos lá, aí tu pôde observar lá na 114, lá na 110, a nossa Serra do Rio do Rastro. O governador foi homenageado porque ela nunca esteve tão bem conservada, né, nas últimas 3 décadas. Estamos fazendo a Serra do Faxinal, que ninguém conseguiu dar conta. Então, esse será um programa exitoso. Lógico que você não transforma aquilo que você recebeu de 30 anos, e tem rodovias lá no oeste catarinense de 40 anos que nunca sofreu intervenção, né? Você não transforma isso do dia para a noite. Mas eu tenho absoluta convicção que nós vamos evoluir com o programa. Agora, no dia 10 de agosto, iremos já apresentar aquela que foi a nossa evolução, e não só aquilo que o Estado está fazendo, né? Com a ajuda da Assembleia, que liberou para que nós pudéssemos ir ao sistema financeiro pegar financiamento, mas também o programa que estamos desenvolvendo e devemos assinar o contrato com o Banco Mundial até o começo do mês de novembro, que vai transformar o modelo de manutenção rodoviária em Santa Catarina, fazendo contratos mais longos, mais ajustados, sem dezenas de contratos que nós encontramos, para que a gente possa, assim, colocar a malha viária, que é de mais de 5.100 quilômetros de rodovias pavimentadas, mais de 1.200 quilômetros de rodovias não pavimentadas, dar essa tranquilidade para Santa Catarina, que é um estado excepcional, um estado extremamente trabalhador e produtor, né, para que a gente possa dar segurança, tranquilidade, economicidade para quem transporta, para que a gente consiga colocar a infraestrutura rodoviária em Santa Catarina condizente com aquilo que é a economia do nosso estado. Pois é, no Brasil, a palavra manutenção parece um bicho de 7 cabeças. Por que não se estabelecer também, ao mesmo tempo que se faz uma obra ou se faz um projeto paralelo de manutenção? A gente tem um exemplo aqui da ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, que foi feito um contrato de transformação, eu diria assim, não foi nem de reavaliação e de reconstrução, mas também de manutenção. É muito difícil fazer esse tipo de ação? É justamente isso que a gente está fazendo, Roberto. Bem observado. O nosso programa, que nasceu com 2 bilhões e 165 milhões de investimento, ele já está em 2 bilhões e 400 e 1 bilhão de reais, ou seja, 2.400 mais 1 bilhão de reais, nós já temos contratados para manutenção rodoviária. Os engenheiros que nós temos lá no Secretaria de Infraestrutura, os mais antigos, né, eles dizem que nunca viram esse nível de preocupação. Um pouco que no passado, eu fui secretário regional, tenho dito para eles há 10 anos atrás, na malha rodoviária do meio oeste, que são 1.116 quilômetros, nós tínhamos 300 mil reais por ano, né? Esse ano serão aplicados, nos próximos 2 anos serão aplicados 300 milhões de reais. Você conhece bem a região de Caçador, a SC 350, que liga a 153 a 116, em torno de 111 quilômetros, né? Nós vamos fazer uma recuperação lá de 50 milhões de reais. Né? Então, o que acontece? Pela primeira vez na história, por recomendação do governador Jorginho Melo, olha, vamos dar atenção às nossas estradas, coloquem as taxas refletivas, ele chama de olho de gato, olha os olhos de gato, né? Vamos fazer uma pintura boa para que a gente possa dar segurança. Então, pela primeira vez na história de Santa Catarina, nós estamos aplicando um recurso que diz respeito a mais de 1/3 daquilo que é o programa geral, né, em manutenção. E mais do que isso, nós estamos disciplinando os contratos, ou seja, cada região, nós temos 8 coordenadorias, serão apenas 3 contratos, né, para que a gente possa, obviamente, primeiro, ter empresas que tenham a condição de dar a resposta, né, contratos que contemplem todos os itens de manutenção rodoviária, né, e essa transformação já está acontecendo. Então, se as pessoas forem lá no sul do estado hoje, eles já percebem. A gente fez o primeiro levantamento lá, está ficando pronto, mas a gente já tem os primeiros dados, né? E a gente percebe, até porque a gente mapeia isso, a transformação. Assim também está no norte do estado. E eu tenho certeza, Roberto, que por mais, quem sabe, 12 meses, a gente tem uma condição das rodovias dentro daquilo que Santa Catarina merece. Bom, nós vamos fazer uma breve pausa agora. Depois do intervalo, eu quero perguntar para o senhor sobre
a Serra Dona Francisca, que vai passar por um processo inédito, uma renovação, uma ampliação, inclusive com uma melhoria que a gente aguardava há muito tempo, né? A gente volta depois do intervalo aqui no Ponto e Contraponto. Até já. Ponto e Contraponto de volta aqui no SCC-SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Hoje, com o secretário Ricardo Grando, da Infraestrutura e Mobilidade, e a gente terminou o segmento anterior falando sobre a Serra Dona Francisca, que é um lugar bonito, mas para quem dirige é bastante perigoso. O que está se pensando em fazer com essa reformulação do trecho mais perigoso lá, que é a descida e a subida da serra? Então, Roberto, assim que houve aquele episódio no passado, daquele acidente que, na verdade, deixou Joinville em alerta, porque havia a possibilidade até de falta d'água em função do material que foi despejado no acidente, o governador Jorginho Melo chamou e disse, olha, a gente precisa dar uma atenção maior e procurar algumas alternativas. Então, nós já montamos o projeto, o Grupo Gestor de Governo, na semana passada, já autorizou o processo licitatório. Serão 35 milhões de reais que o governo do estado vai investir lá, fazendo intervenções importantes. Serão 2 áreas de escape. Quem passa na 376 lá no Paraná, tá, observa, é a mesma configuração, né? Além disso, a gente vai melhorar alguma geometria, ou seja, tirar algumas curvas que tem lá, né, e alargar o acostamento onde for possível, além de fazer a correção das placas que a gente tem lá de pavimento rígido. Então, uma intervenção importante, né? Santa Catarina tem serras magníficas, né? A gente está fazendo intervenção também lá na Serra do Corvo Branco, né? Eu tive lá há 15 dias atrás, no feriado, para dar uma olhada como é que está ficando, né? A gente tem tido essa preocupação, né? Santa Catarina é um estado excepcional, né? Belezas ímpares, né? E eu acho que a questão de segurança, sim, até porque a Serra Dona Francisca serve como alternativa quando lá na 376 o pessoal interdita em função de chuvas e de risco, né? Então, sim, nós estamos dando toda a atenção lá na Serra e tenho certeza que daqui a uns dias o processo licitatório vai ser também com sucesso e a gente vai poder evoluir lá. O senhor falou dessa dualidade, né? A 376, que é uma rodovia federal, é uma BR, seria a continuidade da 101 para nós aqui de Santa Catarina, com uma rodovia estadual. Como funciona este trabalho junto com o governo federal na gestão dessas rodovias? Porque não existe rodovia estadual que não vá dar numa rodovia federal e vice-versa, né? Nós temos discutido com o governo federal, eu tive há poucos dias ainda em Brasília, né, nessa questão, porque o governo federal está desenvolvendo estudos para fazer concessão das rodovias catarinenses, além dessas que nós já temos aqui, a 101, no trecho norte e sul, e lá na 116. A gente está acompanhando isso porque, na nossa visão, nós não vamos conseguir avançar sem que o governo federal efetivamente coloque esses lotes para concessão. Então, é o caso da 282, ela já merece ter uma duplicação, né? É o caso de tantas rodovias que nós temos no norte do estado também, a 280 tem a promessa lá de 1 bilhão de investimentos e nesse momento não está avançando, né? Então, a gente tem sido provocativo junto ao governo federal, inclusive o governador Jorginho Melo, já desde o começo do mandato, está reivindicando os 385 milhões de reais do povo catarinense que foi colocado nas rodovias federais, para que isso seja devolvido, mesmo que a gente eventualmente resolva usar isso em infraestrutura, né? Então, a nossa interlocução tem sido permanente, lógico que o governo federal tem as suas dificuldades, a gente tem insistido porque a situação da 282 no extremo oeste é absolutamente grave, né? E que a 470 efetivamente ela possa avançar, né? E que vá além de Indaial, né? Que a gente possa ir no sentido também do Vale, atingindo Campos Novos, afinal, a gente tem tido uma interlocução permanente com eles. Pontes que ligam a ilha de Santa Catarina à região continental. Temos 3 ligações, né? A ponte Hercílio Luz, que o governo conseguiu milagrosamente recuperar, porque eu particularmente não acreditava, aí veio essa empresa portuguesa e resolveu a questão e tem agora uma manutenção permanente. E temos as pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos.
O que pode ser feito? Essa semana que passou, a gente teve até uma vistoria nas pontes e é preocupante o estado das pontes, corre algum risco ou a gente está tratando de prevenção contra o alarmismo? Então, a gente já fez o diagnóstico, na realidade, estruturalmente a ponte está perfeita, né? A gente não corre nenhum risco, né? Obviamente, houve alguns episódios que caiu algum objeto ou, eventualmente, algum fragmento, né, de reboco, né, e nós imediatamente tomamos providência, né, e não contratamos, mas a gente desenvolveu um processo licitatório para que fosse retirado, né, aqueles elementos de segurança da ponte. O poder público, Roberto, vamos combinar que não é tão simples assim, né? As empresas, elas vão para o embate, às vezes isso judicializa, né? Mas a gente tem dado absoluta atenção, né? Quem passou nos últimos dias viu, quer dizer, o processo que a gente está fazendo de limpeza, de pintura, Melhoria, né, da camada de melhoria, e essa questão, digamos assim, que ela não é estrutural, mas que ela é importante para que a gente faça a preservação, inclusive, dos seus elementos estruturais, da sua ferragem, elas estão em curso, tá? Então, mas eu quero deixar a população absolutamente tranquila, né, que nós temos segurança absoluta para que as pessoas transitem ali e estruturalmente elas estão preservadas. Se o senhor pudesse eleger hoje, qual é a prioridade do Estrada Boa? Sem querer dizer que é um programa extenso, né? Mas qual é a prioridade nos próximos 6 meses do Estrada Boa? Então, nós estamos perseguindo, porque nós temos, nesse momento, 44 obras de restauração e implantação em curso, né? Isso, obviamente, eu tenho dito, cada implantação rodoviária é um livro que se escreve, né? Então, a gente tem coisas importantes acontecendo. A ligação São Pedro de Alcântara-Angelina, né, é uma ligação importante porque, se houver algum episódio de alagamento em Santo Amaro, né, as pessoas vão poder usar aquela rota alternativa. Nós temos um problema sério lá na 350, que é nesse trecho que eu falei lá na região de Caçador, que a gente está dando uma atenção importante. Eu acho que a Serra do Corvo Branco, pela beleza, por aquilo que ela representa, também a gente tem importância. Mas, assim, Roberto, de uma forma geral, eu acho que o que seria mais edificante, o que seria de maior resultado é que a gente possa entregar, dentro de pouco tempo, essa segurança para todo mundo que transita em Santa Catarina, né? E Santa Catarina é um destino importante, né? As pessoas estão migrando para cá. Olha só essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. A notícia que eu tenho lá, conversei outro dia com o prefeito de Balneário Gaivotas, com o prefeito de Praia Grande, né? A migração, inclusive, de irmãos gaúchos estão vindo para cá, né? E eu acho que a gente tem que, obviamente, dar uma segurança de uma forma geral. A Secretaria de Infraestrutura tem uma obrigação muito grande, não só no trabalho de reimplantação, mas também de conservação. Mas a gente ouve falar, por exemplo, há muito tempo, em revitalização de rodovias. E nós temos um exemplo clássico dentro da capital de Santa Catarina, a SC 401, que é a rodovia estadual com maior tráfego de veículos em toda Santa Catarina. Como conciliar isso? Não é uma questão interessante para a Secretaria e para o Governo do Estado, por exemplo, essas rodovias que ganharam caráter urbano, passarem para os municípios? Eu acho que em algum momento isso tem que ser discutido, né? Os municípios têm uma menor possibilidade econômica que o Estado, por isso que às vezes tem que ser bem estudado, né? No caso da 401, o projeto está pronto, levaremos ao governador Jorginho Melo daqui a uns dias o resultado e o orçamento consolidado, para que a gente possa, sim, pensar já numa adequação lá, que teremos lá 5,5 km de terceiras pistas, tanto quem vai ao norte, quem vem do norte para o centro da cidade. Então, lógico, são sempre desafios, né? O Estado de Santa Catarina cresce ao dobro das taxas nacionais, né? E, por via de consequência, a demanda também é equivalente. Mas a gente quer ver se consegue superar essa questão rodoviária e enfrentar outros desafios, né? O governador Jorginho me pega muito no pé. Outro dia, nós sobrevoando a Bahia, ele disse, quando é que vai ficar pronto o projeto da transposição ou da ligação ilha-continente por ferry-boat?
né? Isso está no programa do Banco Mundial, nós vamos desenvolver o projeto e vamos colocar no mercado, que é incrível a gente morar numa ilha, né? E não ter uma ligação eficiente, então, tanto no norte do sul, assim como no programa do Banco Mundial também está o desenvolvimento do projeto do VLT, para ligar o continente à ilha. Então, a gente tem que superar essa questão rodoviária, isso é absolutamente importante, eu acho que a gente está fazendo. E também, nesse segundo momento, a gente poder dar atenção a outros modais, como a gente tem feito com os aeroportos, né? Como o projeto que está contratado está sendo desenvolvido das ferrovias, né? E o Estado será isso aí. Um grande Estado, um Estado maravilhoso. Secretário, muito obrigado. Ricardo Grando, secretário de Infraestrutura e Mobilidade do Estado. A gente podia ficar falando aqui uns 3, 4 dias sobre o assunto e teríamos realmente material para isso. A gente agradece a sua presença, muito obrigado, e também a sua audiência. Nós voltamos na semana que vem. Grande abraço, até lá.